resolução 533 da supervisão direta do Cefes e a nossa política nacional de estágio. Vou dar só 2 exemplos no próximo slide. Quais são as principais denúncias relacionadas ao estágio, que é o que mais aparece. Primeiro, a ausência da figura do supervisor acadêmico, bem como a reduzida carga horária estabelecida para o cumprimento do estágio. Por que não tem supervisor acadêmico? Porque a gente tem professores, né? Tutores, que muitas vezes não são assistentes sociais, muitas vezes tem outra formação e que não há essa figura do supervisor acadêmico. Esse é um exemplo que eu acho bastante característico, porque eu me passaria 1 hora só discutindo esse exemplo, que é o supervisor acadêmico com a jornada de 44 horas irá responder pela supervisão de até 500 estudantes, atendendo em média 3 por hora vez na Unitimes. Dossiê do Prédio Espírito Santo. A nossa política nacional de estágio, que é uma das nossas estratégias de enfrentamento à precarização, e vai já discutir um pouco quais a nossa agenda de lutas, ela coloca 15 estudantes por supervisor acadêmico. Isso foi discutido em todo o país, em 80 eventos, com a participação de mais de 4.000 sujeitos desse processo de estudantes, professores, supervisores acadêmicos. E chegou a essa média, que é mais ou menos o que mais de 70% das unidades de formação acadêmica no serviço social vem viabilizando. Um supervisor acadêmico supervisionar 15 estudantes. Na Unitimes, ele supervisiona 500 estudantes. Isso ferindo toda e qualquer perspectiva da nossa legislação. Primeiro que ele está lá no Rio Grande do Sul, inscrito no CRES Rio Grande do Sul, na jurisdição do CRES Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo. Ele só poderia supervisionar estudantes do Rio Grande do Sul, mas ele supervisiona estudantes do Brasil todo. E isso para a gente não pode, porque se eu estou atuando em 2 estados, eu tenho uma inscrição principal no CRES e uma inscrição secundária em outro estado. Como é que ele vai ter inscrição secundária em 10 estados, já que ele vai supervisionar lá por televisão 500 estudantes? Então, fere a dimensão de tudo que a gente pensar. Uma estratégia que eles estão utilizando agora, depois de querendo burlar as nossas resoluções, eles estão fazendo muitos estágios em pesquisa e extensão, que a Política Nacional de Estágio também vai colocar, para ter só um supervisor para dar conta daquilo, inventando projetos de extensão que não tem ensino à distância, ou projetos de pesquisa para justificar um estágio lá. Então, esse é um dado importante. Então, aí eu entro no plano de luta de defesa do trabalho e da formação e contra a precarização do ensino superior, que é um plano que vem sendo viabilizado pelo Conselho Federal de Serviço Social, com a participação da ABEPS, do GT, que está implementando esse plano. Eu coloquei os eixos e vou tentar colocar como é que nós estamos em cada eixo desse, dentro das nossas ações, o que é que nós estamos enfrentando do ponto de vista jurídico e nos nossas batalhas políticas. Primeiro, o eixo do plano, o primeiro eixo é de ações relativas à Política Nacional de Fiscalização. Esse é um eixo viabilizado, sobretudo pelos conselhos regionais, que é atualizar levantamento sobre a oferta de curso de graduação à distância e elaborar dossiês com as seguintes informações: existência de projeto pedagógico, consonância com as diretrizes curriculares da ABEPS, relação com professores, assistentes sociais, tutores, eletrônicos, custores de sala e respectivo registro nos CRES, relação de coordenadores de curso de estágio, etc. E a gente solicitou, inclusive na ABEPS, que as vice-presidentes junto aos CRES tentassem mapear os cursos que estão fechando, porque a gente sabe também que já existem cursos fechando e dizendo que nós somos muito chatas, as entidades são muito chatas, fiscalizam muito, então colocando barreiras jurídicas, então os empresários não estão a fim de abrir, não, o serviço social é muito chato, vamos abrir os cursos que a gente também sabe, a informação, de que alguns cursos estão fechando e a gente quer esse levantamento ver, né? Tanto os que estão abrindo, mas também esse dado dos que estão já fechando na nossa área. Vou correr um pouquinho, faltam 10 minutos. O cumprimento da resolução 533 de 2008 do Cefes, que é uma resolução que trata da supervisão direta de estágio, em relação ao local e condições de funcionamento dos polos, número de estudantes, ato de credenciamento do curso pelo MEC, relação de formandos que realizaram estágio, indicando campos, supervisores acadêmicos de campo, indicação de inscrição nos CRES. Ontem eu falava com a professora Ivanete e perguntava a ela em relação a alguns dados relativos à formação de estudantes no ensino à distância em serviço social. Um levantamento recente dos conselhos regionais, que chegou ao Cefes,
mostra 30, em média, de setembro para cá, 30 estudantes se graduando pelo Unitins, né, no serviço social. E essa perspectiva da resolução, de como é que ela está se colocando, a supervisão direta, é um mecanismo importante para que a gente tente barrar esse processo no sentido da construção do instrumento jurídico que a Silvia está tentando construir, que coloque, se o estágio não é realizado em conformidade com o que prevê a resolução, agora a Política Nacional de Estágio, por isso que a gente correu para lançar a política como instrumento político importante desse contexto. Em relação ao próprio às diretrizes, que haja um questionamento, a possibilidade desse aluno concluir, né? Outra proposta desse eixo, defendendo os conceitos e fóruns de políticas públicas, apresentar nas conferências, moções com posicionamento contrário aos cursos de graduação à distância. A gente sabe que a última carta das nossas entidades foi lançada no último Encontro Nacional CEPES-CRES e que foi uma carta direcionada aos estudantes e trabalhadores do ensino à distância. Uma carta para eles, no sentido de dialogar com esses sujeitos, como o Léo colocou. Nós estamos contra os estudantes, contra os trabalhadores que estão nessa modalidade, mas a gente precisa dialogar com eles por que nós somos contrários a essa modalidade, porque fere os nossos princípios formativos. Essa carta está no site do CEPES, da ABEPS, e foi a última realização desse item. Intensificar debate sobre a resolução 533, que regulamenta a supervisão direta, com a ABEPS, sempre vem tendo esses debates nos fóruns das nossas entidades, e mapear as dificuldades de implementação dessa resolução. A gente sempre está discutindo a resolução, a Política Nacional de Estágio como instrumentos fundamentais nesse processo. Outro eixo é de ações de estudos e pesquisas. Nesse eixo eu destaquei a elaboração da Política Nacional de Estágio. Isso foi uma demanda do GT e nós em um ano conseguimos construir, eu diria, com um amplo processo participativo democrático, essa política, que na realidade é uma demanda histórica colocada da gestão da ABEPS ao longo, né, dos últimos anos, mas a pressão do momento e a necessidade de construir mais um instrumento junto com a Resolução 533 na perspectiva de criar mecanismos, né, de contraposição a esse ensino. A gente, em um ano, nós fizemos mais de 80 eventos no Brasil, com a participação